O caldo entortou de vez para jogador dentro do São Paulo. Zubeldia ficou irritado. Vamos comentar aí sobre isso. Tem informação para a gente comentar também sobre o mercado da bola, planejamento para 2025 e várias outras notícias do São Paulo. Certo, rapaziada? O negócio é o seguinte, ó. Pra gente encerrar de vez, né? Dar um ponto final nesse assunto, aí já que foi o julgamento que teve ontem no STJD do jogo do São Paulo contra o Fluminense. Pra gente encerrar de vez, né? Faltou a gente comentar só um detalhe aí que é pra gente acabar com esse assunto, que é a questão da nota que o São Paulo soltou ontem após o julgamento aí. Olha só. O São Paulo emitiu na tarde desta sexta-feira uma nota oficial em que questiona o resultado do julgamento realizado pelo STJD, que negou o pedido de anulação do jogo contra o Fluminense, tá bom? Sim, o São Paulo soltou uma nota bem grande, tá, cara? Tem muita coisa que o São Paulo comentou nessa nota, mas peguei um trechinho que eu acho que é o mais importante, abre aspas. O que o São Paulo espera, após esse julgamento, é que realmente se olhe para aquilo que o clube sempre tentou apontar desde o início. Aliás, o que motivou a sua reação e a provocação do STJD, que é a crise gravíssima que atinge a arbitragem nacional e compromete a imagem do futebol brasileiro, fecha aspas. E também, o São Paulo fala o nome aí, né, meio que no nome de todo mundo, porque ele tá falando da arbitragem no geral, que é bem ruim aí, e isso é um fato. E o que acontece? Quando acontece um episódio desse que teve no STJD ontem, que é os caras, um dos auditores confirmou que teve o erro de direito e todo mundo votou contra a anulação e o árbitro não foi punido. Como é que fica a imagem, por exemplo, do futebol brasileiro? Caramba, cara, o Campeonato Brasileiro lá teve um jogo lá que teve um erro de direito, o STJD confirmou que teve um erro de direito, não anulou o jogo, o árbitro foi punido por 15 dias, depois conseguiu um efeito suspensivo. O árbitro vai apitar normal, o jogo não vai voltar e só o São Paulo se ferrou. Como é que fica a imagem do futebol brasileiro? Pode acontecer qualquer tipo de erro, o árbitro pode não cumprir a regra, erro de direito, que não vai acontecer nada com ninguém, né? É como se a regra não vale nada, a verdade é essa aí, né? É uma pena, e a arbitragem é ruim, sempre vou lembrar que é pra todo mundo. A gente tá falando do São Paulo porque teve o julgamento e tudo mais, a arbitragem é ruim pra todo mundo, né? Pra todos os times, e pro Fluminense também é ruim, né? Que a gente até brinca aqui, né? Brinca não, que é um fato, a questão do tapete no Fluminense é um fato, mas a arbitragem é ruim pra todo mundo no geral. O futebol brasileiro, a arbitragem no geral é horrível, né? Só que dessa vez não foi um erro de jogo, né? De interpretação, de opinião ali, foi um erro de direito que o cara não cumpriu a regra, né? E você dá precedente aí para os árbitros fazer o que quiser, né? Os caras podem errar, podem não cumprir a regra, que não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada com eles não, é por isso que a arbitragem vai continuar o lixo que é aí no Brasil. Reservas do São Paulo são jogadores com menos minutos para participar de um gol no Brasileirão de 2024, rapaziada, olha aí. O Ferreira, que não é um reserva, né, mas tá aqui, ele precisa de apenas 141 minutos para participar de um gol, né? Participação de gol, vocês sabem, né? É gol ou assistência, a participação direta aí em gol. O Eric precisa de 147 minutos para participar de um gol. O André Silva precisa de 157 minutos para participar de um gol. E o William Gomes precisa de 173 minutos para participar de um gol, né? São as reservas aí do São Paulo. Tirando o Ferreira, que é titular aí do time. Tem dois pontos que é importante. Primeiro, que eles jogam menos, né? Isso é uma questão, eles jogam menos do que os titulares. E também entra aquele ponto que a gente sempre comenta que a torcida pede, que é mudança do time, né, cara? A gente pede pro André Silva jogar mais. O Eric, por exemplo, a torcida adora o Eric aí, pede pra ele ganhar mais minutos. O William Gomes, vezes, tem até algumas oportunidades como titular, mas tem que virar titular do time, nesse time aí do São Paulo, né? Mas é bom que esses jogadores aí, cara, quando conseguem entrar, quando eles entram, eles conseguem aí, na maioria das vezes, entrar bem. Óbvio que jogam mal também, como foi contra o caso do Inter, que tomou 3-1, mas na maioria dos jogos aí, eles entram bem. Jogou muito bem contra o Cruzeiro, né? O time reserva, contra o Palmeiras também o time fez uma boa partida, apesar de perder na última bola. Mas tem muitos jogadores do time reserva que estão pedindo passagem, né? Que estão pedindo passagem aí, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, ó, vamos avançando aí. E já vamos falar aí sobre 2025, planejamento no São Paulo para 2025 e a questão das contratações. Olha só, informação aí do Alexandre Vieira, isso aqui é interessante, ó. Moneyball. São Paulo vai usar novamente da ideia do filme no mercado, que seria uma janela mais modesta, mas buscando ser mais assertivos em janeiro. Sabino, por exemplo, é um caso de sucesso com baixo
custo. Moneyball é um filme, tá? Que eu nunca vi na minha vida, né? Até vocês comentam, né? É um filme de futebol, né? E o São Paulo, quem trata isso, né? Pega essa ideia do filme foi o Belmonte, tá? O Arnaldo Ribeiro até comentou sobre isso, né? O Arnaldo trouxe informação de que o Belmonte que trouxe isso aí, né, cara? De usar o filme Moneyball, né? Como um espelho aí, né? Que é você gastar bem pouco e ser assertivo na janela aí com contratações modestas que vai ser as do São Paulo para 2025, pelo menos na primeira janela de janeiro aí pra gente iniciar a temporada no estilo Sabino, por exemplo. Ninguém acreditava, chegou aí e jogou bem, né? Jogou bem, aí ele foi mais bem do que mal. Aí, né? Acho que todo mundo esperava que ele fosse pior e acho que ele conseguiu pelo menos ser ok. Ele foi bem em alguns jogos, outros nem tanto, né? E vai ser, rapaziada, esse tipo de contratação pro ano que vem, tá bom? Aí o Alexandre Oliveira comenta aqui, ó. O São Paulo vai buscar jogadores baixos e pouco conhecidos para 2025, focando em opções mais acessíveis e sem grande destaque inicial. A intenção é ser assertivo nas contratações, como foi em alguns casos anteriores. Nenhuma contratação de nome é esperado, pelo menos por enquanto. Não sei que aparece às vezes a oportunidade onde um ótimo jogador ficou livre aí e o cara quer vir pro São Paulo, você vai conseguir acertar ali com um salário com ele dentro da realidade do São Paulo. Pode ser que aconteça, né? Mas para contratar, esquece, tá? Não tem a menor possibilidade dessa coisa acontecer, não. Por exemplo, o Wendel, né? Vai ser um ótimo reforço. Vai acabar o contrato dele agora no meio do ano com o Porto, né? Tem até alguma informação que ele pode rescindir o contrato, enfim. Pode ser que fique livre para aparecer no São Paulo, né? Se ele aceitar um salário ali dentro da realidade do São Paulo, é uma contratação aí que pode ser muito interessante. O jogador tem nome, né? Se tava na Copa América agora, seria uma contratação bem interessante aí. A galera reclama muito, pô, Gabriel, vai trazer o Luiz Fernando do Atlético Goianiense, cara. O Luiz Fernando não vai vir mais, mas vai ser esse perfil de jogador, com contratação mais modesta, de jogadores aí que se destacam em times de menor expressão. Não vai ser, cara, o Lucas Moura, o Rames Rodrigues, quem mais? Esse tipo de jogador. Até mesmo o Thiago Mendes, esses caras assim, Alexandre, esses caras não vão vir pensando lá no meio do ano, não, de janeiro, né? Dando um exemplo aqui de perfil de contratação de jogadores que tem nome aí que são badalados, não vai ser esse tipo de contratação, cara. Vai ser aquele Luiz Fernando mesmo do Atlético Goianiense com um perfil, uma característica desse tipo aí, entendeu? O foco agora é diminuir as dívidas bancárias e vai ter um teto para poder gastar, um teto aí de investimento, tá bom? O São Paulo tem limite aí para poder gastar e eu acho corretíssimo, tá? Eu fiquei bem feliz quando teve esse fundo aí, quando foi aprovado, mas evidentemente tem que ser cumprido, né? Pô, tem os limites lá de gasto, pode gastar até tanto, que no caso é 350 milhões para gastar no futebol no todo, contando a base, contando cotia, e não pode passar desse orçamento, né? E cara, ver o que dá para trazer aí. Outro detalhe que eu queria comentar com vocês que é o seguinte: mas agora que vai cair mesmo. Gente, um time que tem Lucas, Caleri, Luciano, Arboleda, Alan Franco, Pablo Mares, você acha que esse time vai ser rebaixado, cara? Vamos pensar um pouquinho, né? E outro ponto que é muito importante. A galera pensa que vai ter um orçamento reduzido, vai brigar para não cair. Cara, o São Paulo vai ter um orçamento que é de 350 milhões de reais, vai ser maior do que pelo menos 10 times da Série A, cara. O São Paulo vai gastar mais que o Palmeiras? Não. Vai gastar mais que o Flamengo, que o Botafogo? Não. Mas também vai gastar mais do que 10, irmão, 12 times aí, entendeu? Se o São Paulo cair, que eu acho que é tão uma loucura comentar isso aqui, não vai ser por conta do orçamento, vai ser por causa de incompetência dentro do campo, tá? Porque vai ter, irmão, 8, 9, 10 times que vão gastar menos que o São Paulo. Então, se o São Paulo cair, que muita gente tá com medo, não vai ser por causa de grana, não. Sempre vão deixar isso aí claro, tá? Acho até um papo de maluco comentar isso aqui que você vai ter achando que o time vai cair, tá? Pelo amor de Deus, cara. E as contratações que vão vir também, cara, vão ser ali mais pra acompanhar, né? Porque o São Paulo não precisa de muita coisa. Se você olhar o time titular do São Paulo, a zaga tá montada, tem a questão das laterais aí, né? O laterais que dão prioridade. A direita a gente não sabe quem vai ser o lateral ano que vem, porque o Rafinha não sabe se aposenta assim não. Os volantes, o Alisson e o Paulo Maia vão voltar, que são titulares. Tem Caleri que é titular, tem Lucas que é titular, o William Gomes para vir titular. Precisa de pouquinha coisa ali, cara. Um lateral esquerdo, talvez um direito, um meio armador, pouquinha coisa no time do São Paulo. Entendeu? Quando voltar Alisson, Paulo Maia e Ferreira, o time já muda de patamar automaticamente. O time já fica bem melhor do que tá atualmente. Porque Alisson e Paulo Maia são, cara, dois dos principais do time. E o Ferreira que tava muito bem também tá fora, né? Então só quando esses caras voltarem, o time já vai ser melhor, entendeu? Aí acaba o Zubeldia, né? Se ele for o técnico pro ano que vem, fazer esse time jogar. Aí tem esse papinho de rebaixamento, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus aí, é um papo até de maluco, tá? O São Paulo não vai ser rebaixado por conta de dinheiro, tá? Porque ele vai gastar mesmo assim, irmão, mais que, como eu falei, 8, 9, 10 times aí na Série A. Então cair por conta de grana, porque o orçamento diminuiu, isso não vai acontecer, vocês não tenham dúvida disso. Pode ser que caia aqui na mesa aqui por 10 motivos diferentes, mas não vai ser por causa de grana, tá bom?
Ó, rapaziada, é o seguinte, ó. Vamos avançando aí e vamos comentar com vocês aí sobre o Zubeldia, né, que a gente comentou, até citou ele aqui, né, na questão das mudanças do time. Teve as reuniões aí que teve na quinta-feira, né, o São Paulo se apresentou na quarta, e na quinta-feira teve reunião aí, teve conversa principalmente do Zubeldia, diretamente com o presidente do Casares. Aí é reunião pra cá, reunião pra lá, cobrança, mas tinha uma coisa que ninguém tinha comentado que o Alexandre Vieira trouxe aqui, ó. Reunião de Casares com o Zubeldia foi bem produtivo e vai haver mudanças no time para os próximos jogos. Que era isso que eu queria saber. É mudança que tem que acontecer no time. Quero mudar o esquema que não está funcionando. É tirar alguns jogadores que não estão rendendo, como é o caso de Luiz Gustavo, que tá mal pra caramba. Pode dar uma oportunidade pro Santos Longo. O William Gomes tem que jogar mais, né? O Marcos Antônio pode jogar mais. O Rafinha não tem condição de ser o titular da posição hoje, tem que dar oportunidade ou pro Moreira ou pro Igor Vinícius. São mudanças que tem que fazer no time que tá muito mal, cara. Entendeu? O time do São Paulo tá muito mal e precisa de mudança. Tem jogador no banco pedindo passagem, então tem que haver mudança realmente, porque se ele botar o mesmo time pra jogar os outros jogos aí, irmão, não vai ganhar. Não vai pra Libertadores, não, porque o time tá muito mal. Tá? O time tá muito mal aí, fora, né, que os caras estão muito deprimidos aí, né, pra não dizer outra coisa, por causa da eliminação, né, das eliminações aí, principalmente na Libertadores, né, pô, o jogo do time contra o Goiás, pelo amor de Deus, contra o Goiás não, contra o Cuiabá, meu Deus do céu, né, fora que tinha ido mal no segundo tempo contra o Corinthians com 2 a mais, né, então tem que haver mudanças, e segundo o Alexandre Vieira, vai ter mudança aí, que é o que a gente espera no time do São Paulo, tá bom? Seguinte, ó, vamos avançando aí. Vamos falando sobre mudança, né? Até se tem o Moreira aí, Moreira ou Igor Vinícius na direita, o negócio tá feio pro lado do Moreira no São Paulo, tá? Eu até cheguei a comentar com vocês um pouco sobre isso aqui por cima, né? A gente comentou sobre o Moreira que tinha jogado só 11 jogos na temporada até aqui, né? O que é bizarro, né? A temporada tem 70 jogos, ele jogou só 11 até aqui. Jogou 11 não, né? Foi pro banco de reservas em 11, foi relacionado em 11 jogos. E eu até comentei com vocês aqui por cima, né, que é sobre a questão aí daquele jogo contra o Cruzeiro, que ele se machucou e isso tinha irritado o Zubeldia. Ontem, o Éder Traschini, que é setorista do São Paulo no UOL, trouxe uma matéria com mais detalhes aqui sobre isso. Olha só. Moreira se engana sobre lesão e irrita Zubeldia, rapaziada. Olha só isso aqui, ó. O Moreira tem muito problema com lesão, mas essa não é a questão. No jogo contra o Cruzeiro, ele pediu para sair com 44 minutos. Ele sai por ter sentido um problema que ele achou que fosse uma lesão. Ele pediu para sair. No dia seguinte, não foi detectada nenhuma lesão. Isso irritou o Zubeldia. O Zubeldia é meio de lua. Às vezes não se dá com o jogador, pode ser difícil recuperar se pisar na bola com ele. É o que aconteceu com o Moreira. Informação do Éder Traschini, tá? Aí, o Alexandre Vieira trouxe aqui uma questão que é o seguinte, ó. A informação do Alexandre Vieira. Ficou uma impressão de migué do Moreira quando ele pede pra sair contra o Cruzeiro, tá? Então, ele não joga por causa disso. Evidentemente que ele tem muito problema de lesão, problema físico, mas ele não tá jogando nesse momento por causa disso, tá? Porque ele não tá machucado nesse momento. Não nesse momento, né? Já há algum tempo. Ele até jogou contra o Palmeiras, né? Que ele saiu no segundo tempo, se eu não tenho nada, acho que foi ele que saiu. E, cara, ele joga muito pouco, velho. Desde o jogo contra o Cruzeiro, ele entrou em pouquíssimos jogos. Entrou contra o Palmeiras, que eu me lembro, e não vou me lembrar agora de cabeça aqui, né? Acho que ele entrou em mais 2 ou 3 jogos depois daquele jogo contra o Palmeiras, mas foi bem poucos, cara. Ele entra muito pouco, pô. Tem vários jogos que o Ferrarese entra na lateral direito e o Moreira não joga, entendeu? E a questão é essa, ele meio que perdeu, ele perdeu a confiança, o Zubeldia perdeu a confiança que tinha no Moreira, depois que ele pediu pra sair com 44 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Cruzeiro, que ele fez o pior jogo dele pelo São Paulo com sobra, e ele pediu pra sair, dizendo que tava machucado, no dia seguinte não teve lesão nenhuma, e isso caiu como migué aí, né, pro Zubeldia na comissão técnica, e por isso que ele perdeu espaço e não vem jogando no São Paulo. É uma pena, porque é um jogador que tecnicamente ele é muito bom, a gente já viu aí, cara, que ele realmente é muito bom mesmo, mas o cara, além dos problemas físicos, agora ele tem esse BO aí, que é perder espaço com o Zubeldia por conta dessa situação do jogo contra o Cruzeiro. Muito complicado isso aí, cara, muito complicado isso aí. Bobadilha faz grande jogo pelo Paraguai e aumenta sua projeção para possível venda na próxima janela de transferências, rapaziada. Olha aí, matéria do blog do São Paulo. Ele já vem sendo monitorado por clubes europeus e com ótimas atuações na seleção paraguaia, só aumentará o assédio. Ele teve números muito bons, né, no jogo que teve aí do Paraguai com o Equador. Ele joga muito bem lá, é titular, é um destaque, né, ele é um jogador que chama bastante atenção da Europa. O Alexandre Vieira trouxe aqui, ó. Bobadilha vem recebendo muitas sondagens da Europa, principalmente de clubes da Rússia, da Itália e da Espanha.
O São Paulo pagou 10 milhões e 600 mil reais por 60% dos direitos do jogador. O São Paulo também, importante, o São Paulo tem 60% dele. Então se ele for vendido, 60% fica com o São Paulo, né? Os outros 40%, né? Uma parte é do seu Porteio e a outra, eu acho, né, que é do Bobadilla, deve ficar um pouco, desse 100% dos direitos dele, deve ficar um pouco com o próprio Bobadilla e com os empresários dele. Aí São Paulo tem 60%, então tá aí, segundo a Sandra Vieira, né, muitos times aí da Itália, da Espanha e da Rússia fazendo sondagens aí sobre o Bobadilla. Cara, eu sei que que o Bobadilla é ruim, que eu vou levar no aeroporto. Cara, é um jogador que tem mercado. Na minha opinião, tá, eu gosto dele e eu vejo pro Bobadilla, cara, que ele tem um teto de crescimento, um teto de evolução muito grande. Cara. Eu acho que esse moleque ele tem tudo pra evoluir e virar um ótimo jogador, entendeu? Eu já acho ele um bom jogador aí. E, cara, ele tá indo em questão, querendo ou não, ele tem adaptação ainda no São Paulo. Ele chega no São Paulo, moleque novo, sai do seu poder pra vir pro São Paulo. Aí ele chega no São Paulo, né, cara, os 2 volantes se machucam, ele tem que virar titular absoluto do time, entendeu? Ele entrou na fogueira, cara. Os dois, imagina tu chegar no time, rapaz, os 2 volantes lá se machucou. Né? Óbvio que ele quer ser titular do São Paulo, mas uma coisa é tu se adaptar e treinar aos poucos e depois tu vai ganhando a oportunidade como titular. E se firma outra coisa, mas os 2 se machucaram, tem que ser titular. Aí é uma doideira. Né? E ele tá em fase de adaptação, ainda é um jogador jovem, tem mercado. Lembrando que, né, com o Alan Franco fizeram a mesma coisa. Com o Alan Franco não presta, é bagre, é horroroso. Vocês viram o que virou o Alan Franco? Tem que esperar o cara se adaptar, tem que dar tempo, não é assim não, cara. Dificilmente o cara vai chegar aqui jogando pra cacete aí, apesar que eu acho que o Bobadilla vem fazendo bons jogos, tirando contra o Cuiabá, que foi horroroso. Inclusive ele deu o 2º gol pro Cuiabá, né? Mas acho que ele vem evoluindo. Aí tem que esperar, rapaz. Tem que ter adaptação. O Alan Franco é o maior exemplo disso. O Alan Franco, bom, não queria ver nem pintar de ouro. Hoje todo mundo abre a boca só pra elogiar o cara. Por quê? Porque tem que esperar o cara se adaptar, dar tempo pra ele, entendeu? Meu parceiro, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.